Olá, meu amigo, meu irmão, caríssimos irmãos, amigos, que o Senhor, nosso Deus, derrame ricas, maravilhosas e copiosas bênçãos sobre o lar, sobre a casa de vocês. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, estou morando em Campos dos Goytacazes já há alguns anos e sou natural da cidade metropolitana do Rio de Janeiro, Niterói, estado do Rio de Janeiro, e moro aqui há cerca de quase 22 anos. Sou membro da Igreja Batista Rio de Vida, Rua Oswaldo Silva, número 22, em frente ao Hospital Geral de Guarulhos, em Campos, Rio de Janeiro. Estou aqui gravando esse vídeo, essa live, para agradecer as orações, os incentivos dos irmãos, amigos, familiares, colegas, ex-colegas de seminário, professores, colegas, pastores, mestres, doutores em teologia, em religião, em filosofia, pastores, doutores, e professores. E quem sou eu, no meio de tanta gente qualificada, inclusive com mestrado, doutorado, PhD, e um amigo meu pessoal, que é doutorado, dá aula no CTSERG, do Rio de Janeiro, Centro de Teologia Congregacional, Niterói, Rio de Janeiro. Eu tenho aqui uma grata satisfação de publicar mais um artigo meu, TCC, mais um artigo e texto de teologia e de história da igreja e comentário bíblico, sobre a vida de dois personagens que o mundo ocidental, a igreja cristã ocidental, graças a essas duas pessoas que eu vou citar, a vida, a obra, a chamada, os dons e a história e os textos e os livros da patrística, patrologia, ou seja, a era de ouro dos pais ou padres da igreja, Santo Agostinho, filósofo, teólogo, orador, pregador, teólogo, homem de Deus, conhecido como Santo Agostinho, Aurelius Agostinus, em latim. Aqui tem em minha mão, ganhei esse livro, Confissões de Agostinho, da editora Paulinas, do saudoso pastor, que foi pastor da igreja no qual eu sou um dos líderes, Igreja Batista de Calabouço, aqui em Campos, bairro Calabouço, agora a Igreja Batista Rio de Vida, atualmente é o nosso pastor presidente, Charles Anthony Carvalho, que vai o meu abraço e o meu respeito. Santo Agostinho, da editora Paulinas, do pastor Salvador Mendes, saudoso pastor, que foi o pastor que celebrou meu casamento com Ana Cláudia, e a série Os Pensadores da nova Abril Cultural, editora Globo, Santo Agostinho, vida, obra e escritos pensadores da nova cultural, desse homem aqui chamado Tomás de Aquino. Queria também indicar a série Os Pensadores da Abril Cultural, são 55 volumes. Ali tem vários volumes e minha área de concentração, uma delas é a história da igreja e teologia sistemática e filosofia, antropologia bíblica, antropologia teológica, filosófica, teologia do Novo Testamento, história da igreja. E esses são das consultas e obras consultadas. Revista Teológica, Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, tá? Revista Teológica, Antropologia Filosófica, tá? Antropologia Filosófica, uma perspectiva cristã do pastor, teólogo, filósofo, pastor, doutor e mestre, professor, pastor Merval Rosa, da editora Juef, já de edição esgotada. A Idade Média, da editora católica Paulus, ou Paulinas, Franco Pierini,
doutor em História da Igreja, a Idade Média, curso de História da Igreja, são 4 volumes. Tem a História da Idade Média e a Idade Antiga, ou Patrologia. E esse curso, e esse livro também, né, que tomou por base desse artigo, né, posso até dizer um TCC, que são mais de 30, 40 páginas, de Batista Mondan, ou Batista Mondim, professor, padre católico, teólogo, doutor, PhD em teologia, em filosofia, curso de filosofia. Eu tenho os 3 volumes da editora Paulus, tá? Sobre a vida de Tomás de Aquino e Santo Agostinho e da patrística, né? Os pais da igreja. E clássico, um livro clássico de filosofia e teologia. Todo filósofo, todo teólogo, se não leu, deveria ler pelo menos uma vez na vida esse livro, que são 3 volumes que a editora Paulus publicou. Depois virou 8 volumes mais recentes. História da Filosofia, volume 1. Tem o volume 2 e o volume 3. Né? Ninguém mais e ninguém menos que 2 curso Filosofia, de 2 teólogos e filósofos, Giovanni Reale e Dario Antiseri. História da Filosofia, da Antiguidade à Idade Média, volume 1, da editora Paulus. Não sei se está dando para ler, acho que a imagem está invertida. Tá? Dario Antiseri e Giovanni Reale. Um clássico da filosofia e da teologia. Todo teólogo, todo filósofo, pelo menos deve ler esses 3 volumes da editora Paulus. Muito bom, por sinal. E também tomei por base alguns textos desses 2 teólogos e filósofos, que foi baseado no meu artigo. Norman Geisler, assim que ele se lê esse nome, né? Se eu não me engano. Norman Geisler, um grande teólogo, teologia sistemática. Aqui no caso é o volume 2, da editora CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. CPAD, Norman Geisler. Acho que a imagem está um pouco escura. Acho que é a minha lâmpada ou então o display do meu celular. Estou precisando de um novo. Esse que eu estou gravando aqui é antigo. Teologia Sistemática, Filosofia da Religião, tá? Urbano Ziles, da editora Paulus. Tem muito livro aqui da Paulus, da Loyola, não é verdade? Iniciação à História da Filosofia, dos pré-socráticos a Wittgenstein. Acho que é assim que fala o nome dele, alemão, né? Dos pré-socráticos, isto é, antes de Sócrates, filósofo do 5º século a.C., grego, dos pré-socráticos a Wittgenstein, do professor doutor em História e em Filosofia, Danilo Marcondes. Iniciação ou Introdução à Filosofia, a editora Jorge Zaha, editora universitária. E esse livro também, clássico na filosofia, Filosofando, Introdução à Filosofia, da editora Moderna, Maria Lúcia de Arruda Aranha e Maria Helena Pires Martins, tá? E esse livro também, de Batista Mondan, ou Mondim, Introdução à Filosofia, Problemas, Sistemas, Autores e Obras, editora Paulus. E, entre outros também, o livro das Confissões, De Magistro, a Trindade, né, Trinitate, De Malo, ou seja, o mal, Natura Deorum, em latim, né, sobre Deus, sobre pecado, sobre o homem, sobre a antropologia, de Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, do 4º e 5º século depois de Cristo, e Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, como é conhecido, não é patrimônio só da Igreja Católica.
irmão pastor, professor Fabrício. Muita gente me chama de pastor, professor, irmão Fabrício. O senhor está falando de dois teólogos católicos, eles não são só patrimônios da Igreja Católica. Muito pelo contrário, eles já são patrimônio da humanidade ocidental, porque a base da teologia e da reforma protestante, tanto da parte católica como na parte evangélica e protestante, estudam esses dois grandes personagens. Primeiro volume do meu artigo tem quase 40 folhas. Grandes teólogos e filósofos, né? Mas o mais conhecido é as Confissões de Agostinho, que é um manual de oração, de vida com Deus, é um livro biográfico em que Santo Agostinho, Aurélio Agostinho, né, conhecido como Santo Agostinho, teólogo, filósofo, grande comentarista bíblico, ele fez vários comentários em Gênesis, em Jó, em Jeremias, nos Evangelhos, as cartas de Paulo, Romanos, grande comentarista bíblico que Calvino, Lutero, Zwingli, Bullinger, Martin Bucer, Pedro Valdez, Francisco de Enzinas, Úrico Zwingli, Menon Simons, Rafael Rubinmaier, dos Anabatistas, eles beberam nessa fonte aqui, dos pais da igreja patrística, né? Não tem como você falar que está estudando teologia e você não lê os escritos dos pais da igreja, sobretudo esse camarada aqui, Santo Agostinho, né? Tem até algumas frases de Santo Agostinho, né? Tarde te amei, ó beleza infinita. Ó, tarde te amei, ó beleza infinita, beleza antiga e sempre nova. E há uma frase emblemática de Agostinho, muito conhecida, eu cito isso no meu artigo, não é? Ó Deus, fizeste-nos para ti. A nossa alma só anda ansiosa e só encontra descanso senão em ti. Ele escreveu sobre o tempo, ele escreveu sobre... está aqui, livro 1, capítulo 1, de Santo Agostinho, que é esse camarada aqui, em latim. Criaste-nos para vós, e o vosso coração vive inquieto, o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousa em vós. Deus, o Senhor nos criou para o Senhor, e a nossa alma só encontra-se em tremendo estado de enfado, cansaço, inquieto, e só repousa e encontra a felicidade, o repouso, o descanso, quando repousa em vós. Quem disse isso foi Santo Agostinho, Aurélios Agostinhos, né? É o livro das Confissões. E Tomás de Aquino, que dispensa apresentações, escreveu um livro chamado A Suma Teológica, que tem 8 volumes, de 6 a 8 volumes. Aí me pergunta, você leu todos eles? Sim. Em 5 anos de seminário e faculdade de teologia, eu li. Na minha casa, tenho publicado, né, os 8 volumes e 6 volumes da Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Tem fragmentos, né? Por exemplo, curso. Esse aqui é um curso completo de filosofia e teologia patrística e escolástica, isto é, a teologia medieval. Aí você tem Tomás de Aquino, que estudou as sentenças de Pedro Lombardo, né? Petrus Lombardos,
que foram os 2 manuais de teologia, compêndio de teologia medieval ou da Idade Média, do século XII, século XIII até o século XIV, foram 2 livros de teologia da Idade Média. A Suma Teológica de Tomás de Aquino, que é esse camarada aqui, que abriu o Cultural, a Nova Cultural publicou, não é? E eu vinha junto com o Jornal do Brasil. Eu comprava todo domingo lá em Niterói, na minha terra natal, e eu trouxe para cá, para Campos, né? Os meus livros. E também tem alguns cursos, né? E esses fascículos aqui, Revista Teológica, tá? Revista Teológica, Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, número 3, julho de 1986. A data de publicação, né? Então, eu escrevi esse artigo e vai ser publicado na live dos Bereanos, um grupo dos Bereanos, e outras redes sociais, no meu blogger pessoal, Fabrício Barreto Gonçalves, no Telegram, nas 3 bibliotecas que eu tenho digitais, de PDFs, EPUB, livros Bíblia de estudo digitais. Quase todos esses livros que eu estou mostrando aqui tem PDF. Tem esse aqui, quase todos aqui que eu estou mostrando. Esse aqui, tá? Em PDF, tá? Você pode depois baixar aí, né? Merval Rosa, pastor Batista Merval Rosa, professor, teólogo, membro da Academia Brasileira de Letras. Não é pouca coisa não, da ABL, Academia Brasileira de Letras. Escritor, pastor, doutor, mestre, teólogo, professor Merval Rosa. Uma perspectiva cristã, antropologia filosófica, da antiga editora Juep. Ok? E, né, esse livro aqui, são 2 volumes, Norman Geisler, da CPAD, Teologia Sistemática e História da Filosofia, da editora Paulus, 3 volumes. E tenho ele em PDF também, na minha biblioteca digital no Telegram, Fabrício Barreto Gonçalves. Tenho vídeos no YouTube, no Facebook, no Instagram, no antigo Twitter, né? O X. E tem esses livros todos aqui, quase todos tem em digitalizado. E Teologia Sistemática, tem essa Bíblia aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Bíblia com Teologia Sistemática, ok? Herman Bavinck, um clássico teólogo calvinista, presbiteriano, reformado. Bíblia de Estudo, Teologia Sistemática, tá? E outros livros mais aí de teologia, de filosofia, contando a história desses 2 grandes teólogos, gigantes espirituais da história da igreja. Deixa eu ver aqui também. Deixa eu ver. Esse livro aqui também. Aqui. São muitos livros, tá? Aqui, ó. Esse livro aqui da editora Loyola. Introdução à Teologia, da editora Loyola. Ok? Introdução à Teologia Fundamental. Rino Fisichella, da editora Loyola. Tá? São 12 volumes. Aí só estão faltando 2. Felipe J. Rossato, Introdução à Teologia dos Sacramentos, né? Tem ceia, batismo, eclesiologia, O Homem, Quem é Ele, Elemento de Antropologia Filosófica, Batista Mondan, 9ª edição, editora Paulus. E comentam, né, esses 2, Teologia Patrística, tá? Luigi Padovese, ok? Luigi Padovese, da editora Loyola. E Introdução à Teologia Medieval, Paul Gilbert,
teólogo, doutor, professor, padre católico, edição Loyola da Universidade Católica Gregoriana do Vaticano, né, da teologia católica, sobre a teologia medieval, os teólogos medievais escolásticos, filósofos e os teólogos também patrísticos, né? E um grande acervo com uma Bíblia. Por que eu estou citando esses dois livros? Eu tenho convênio com a editora? Não. Gostaria muito de escrever um livro e publicar, terminar um livro e publicar. Por enquanto eu só estou publicando meus artigos, ok? É um prazer. Curta o nosso canal, Fabrício Barreto Gonçalves, no YouTube, no Facebook. Que Deus abençoe e orem pela minha vida.